Olá, pessoal! Ao longo dessa apresentação, vamos explorar o tema Aspectos ambientais em desmonte de rochas, normas nacionais e internacionais, destacando os principais pontos, suas implicações e a importância desse assunto. O grupo é composto por mim, Laura Couto, o Donizete de Souza e o Tiago de Mello. Bom, passando rapidinho pela nossa agenda, vamos falar sobre os impactos ambientais no desmonte de rocha, controle de danos, normas nacionais e critérios de segurança, normas internacionais e critérios de segurança, estudos de caso e uma pequena conclusão. Primeiro, vamos falar sobre os impactos ambientais no desmonte de rochas. Porém, antes da discussão dos impactos ambientais no desmonte de rochas, é necessário discutir sobre a definição de impacto ambiental. E uma definição bem aceita no meio acadêmico é a de Walter. Segundo ele, o impacto ambiental é a mudança de um parâmetro ambiental num determinado período, numa determinada área, que resulta de uma dada atividade, comparada com a situação que ocorreria se essa atividade não tivesse sido iniciada. Aqui nessa figura, a gente consegue ver perfeitamente o que esse conceito está dizendo, né? Que se não tivesse tido nenhum projeto, não haveria nenhuma alteração, mas com o projeto houve um significativo impacto ambiental. Nessa perspectiva, né, no domínio da mineração é relacionada às mudanças ou ao efeito ambiental considerado significativo por meio da avaliação do projeto de mineração, podendo apresentar situações negativas ou positivas. Alguns exemplos relacionados ao desmonte de rochas são vibração e ruído, ultralançamento de fragmentos de rochas, migração de aves, mamíferos, geração de emprego e renda, desvalorização imobiliária. E esses impactos eles podem ser classificados quanto à sua correlação nos impactos com relação ao meio físico, ao meio biótico e ao meio antrópico. E com base também no seu potencial tanto positivo quanto negativo. Então, esse autor aqui, Pontes, ele realizou essa uma classificação desses impactos e esse resultado está aqui todo nessa figura. Nos próximos slides a gente vai falar um pouquinho mais detalhado sobre eles. Bom, então, um dos principais impactos pode relacionado a gases e poeiras. Na classificação de pontos, os gases e as poeiras eles constam como alto potencial de impacto negativo, sendo eles de grande magnitude. E a poeira ou material particulado, né, em suspensão, ela é produzida em 2 momentos principais. O primeiro, durante a perfuração do maciço pela ação das ferramentas de corte e limpeza, e o segundo ocorre durante a detonação com a ejeção de material constituinte do tampão e também dos fragmentos gerados. Com relação à poluição do ar, ela não é considerada uma fonte significativa por ser esporádica, mas ela traz certo desconforto, então a gente está mais falando sobre desconforto ambiental do que uma poluição. Eh Ela também é nociva à saúde humana, provocando diversas doenças no sistema respiratório. E ainda a geração de poeiras ela afeta a população perto do empreendimento minerário. Com relação aos gases, a detonação de um explosivo ela pode ser definida em termos simples como uma reação extremamente rápida entre o combustível e o oxidante, produzindo idealmente de dióxido de carbono, vapor de água e nitrogênio. Porém, em situações reais, além dos gases, são produzidas fumaças, como monóxido de carbono e óxidos de nitrogênio, que são nocivos ao ser humano e ao meio ambiente. Dessa maneira, em minas subterrâneas, deve ser realizada periodicamente a monitoração da qualidade do ar, a fim de determinar a concentração de poeiras e de gases tóxicos, já que esses podem viabilizar a operação. Já em minas a céu aberto, esses gases, eles são usualmente dispersos pelo vento e por correntes de ar em um curto espaço de tempo, então eles acabam não sendo um grande problema para a operação. Bom, outro problema grande relacionado ao desmonte de rochas são os ruídos, e na classificação de pontos, os ruídos eles constam como médio potencial de impacto negativo, sendo ele de grande magnitude. E um conceito muito importante relacionado a esse tópico é a sobrepressão atmosférica. E ela é causada pela movimentação do material desmontado ou pela perda de energia durante a detonação de cargas explosivas, liberando gases confinados de modo inadequado. Alguns autores, eles classificam o ruído como a sobrepressão em faixa de frequência audível. Algumas condições de dispersão dos ruídos dependem das condições atmosféricas existentes no local no momento do desmonte, como, por exemplo, a direção, intensidade do vento, a presença de inversões térmicas, nebulosidade, temperatura e pressão. Bom, outro impacto ambiental importante no desmonte de rochas são os ultralançamentos. E na classificação de pontos, o ultralançamento consta como alto potencial de impacto negativo, sendo ele de grande magnitude. O ultralançamento é também conhecido como lançamento de blocos ou ultra-arranque. Esse impacto está relacionado com o arremesso de fragmentos de rocha decorrente do desmonte, utilizando explosivos, né, além da área de operação. E esse impacto, assim, ele pode ocasionar acidentes com vítimas fatais em alguns casos. Atualmente, esses casos já são raros devido às novas tecnologias de desmonte, né?
mas antigamente era muito mais frequente quando a tecnologia não estava muito bem desenvolvida. E algumas razões para que ocorra o ultralançamento são relacionadas a um tampão mal dimensionado dos furos, de comprimento ou material inadequado também. Outro efeito grande decorrente da utilização de explosivos para o desmonte de rochas e que causa um marcante desconforto ambiental para a população próxima são as vibrações. Na classificação de pontos, as vibrações elas constam como médio potencial de impacto negativo, sendo ele de grande magnitude. A fração de energia liberada pela detonação de cargas explosivas transmitidas ao maciço rochosos e que não são absorvidas na realização de trabalho útil, elas são propagadas pelo terreno e podem provocar trincas em construções. Mas na maioria das vezes, o seu efeito se reduz ao incômodo causado às pessoas pela sensação de vibração ou tremor das edificações. Outro impacto que pode se destacar é a geração de empregos. Então, esse impacto está relacionado ao meio antrópico. E esse item ele possui um alto potencial de impacto positivo, com grande magnitude, com significativa importância e longa duração, principalmente devido, né, à geração de empregos, o que consequentemente melhora a qualidade de vida para as comunidades da região. E por fim, um outro ponto aqui que a gente quer destacar é a desvalorização imobiliária, que é também relacionado ao meio antrópico, e ele tem alto potencial de impacto negativo, né, está relacionado à desvalorização imobiliária, e esse problema é classificado com significativa importância e longa duração, e ela é causada pelas interferências diretas dos processos de produção e potencialização de conflitos entre a população de entorno e as mineradoras. Bom, agora passando para os controles de danos. Algumas ações encontradas pelas empresas para mitigar os danos ambientais provocados a seus trabalhadores e à população em torno são execução de perfurações úmidas ou com coletor em pó, a eliminação dos fogachos pelo uso de rompedores hidráulicos para a quebra de grandes blocos, execução de malhas de perfuração a mais fiel ao projeto, detonações em horário de maior ruído na vizinhança, implantação de obstáculos para funcionarem como barreiras físicas, como as cortinas vegetais, colocação de tampão intermediário em fraturas, redução da carga máxima de explosivo a ser detonado instantaneamente, adequação do tempo de retardo, entre outros. Agora focando esses controles para os principais tipos de impactos ambientais, para o controle de ruídos e poeiras. Bom, a instalação de barreiras físicas, como as cortinas vegetais, diques com material estéreo e muros de concreto, eles são alguns exemplos adotados para o combate e atenuação dos efeitos de poluição sonora e até mesmo aqueles relacionados à poeira. Já a minimização da sobrepressão como um todo, ela tem sido obtida por meio de um tamponamento adequado que não permite perda de energia, da redução dos desmontes secundários e de cuidados com a direção e velocidade do vento no momento do desmonte e também com as inversões térmicas. Já, visando a redução das vibrações que se propagam no meio, o principal fator a ser considerado é a execução criteriosa de planos de fogo adequadamente dimensionados, e para isso deve-se evitar o excessivo confinamento explosivo através da minimização do desvio de furo, a eliminação dos repés que impeçam o deslocamento do material desmontado, a redução do tampão, tomando cuidado também para não ocasionar ultralançamento e da subperfuração. Outro fator primordial para a redução das vibrações é a redução da carga de explosivos detonada instantaneamente. E tal redução ela pode ser obtida através da interposição entre grupos de minas, de elementos de retardo, e que esses elementos de recargas eles provocam intervalos de tempo entre suas detonações, né? Dessa maneira surgiu um novo conceito, que é o desmonte cuidadoso e controlado. Então, foi possível observar, né, que existem inúmeras ações mitigatórias para os impactos físicos. Dessa maneira, visando organizar um pouco essas ações, Nible inseriu um conceito de desmonte cuidadoso e controlado, sendo ele uma junção de vários métodos, entre eles o desmonte escultural, que visam executar o contorno das escavações com o menor dano possível à rocha remanescente, os desmontes de contorno, que visam não danificar a rocha remanescente, e dentre eles pode-se citar 2 tipos de fogos. O fogo de pré-fissuramento, que são fogos que são realizados na primeira etapa, antes do fogo principal, e ele é recomendado para desmontes a céu aberto em maciços pouco fraturados. E os fogos de pós-fissuramento, também chamados de smooth blasting, é o fogo de contorno que sai no último retardo ou espera após o fogo principal.
São recomendados para maciços fraturados devido às ações do gás de detonação que penetram nas muitas vezes continuidades dos maciços fraturados, causando danos. E usa também o line drilling, que é o método que utiliza perfurações muito próximas sem explosivos. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre as normas nacionais e os critérios de segurança. Também falarei um pouco sobre as normas internacionais. Então, basicamente, o desmonte de rochas, especialmente, né, em áreas urbanas, ele vai exigir uma aplicação, de fato, rigorosa de normas e diretrizes para garantir a segurança, né, das comunidades e minimizar os impactos ambientais. E está em conformidade com a legislação, né? E é disso que eu vou tratar agora. A primeira norma aqui é a NR19, né, que trata sobre explosivos, e ela vai mostrar como manusear, tanto manusear quanto a fabricação e o transporte desses explosivos. E ela vai dizer algumas coisas como que é proibido utilizar qualquer equipamento que gere faíscas na hora do manuseio, é proibido fumar também. E ela também fala sobre as vestes dos trabalhadores. É uma norma bem ampla. E ela também fala sobre a fabricação de explosivos, que é permitido só para empresas autorizadas, em locais isolados, e a presença no máximo de 4 pessoas. Outra norma que nós temos aqui no Brasil, a NBR 9.653, de 2005, que vai ser um guia para avaliação dos efeitos provocados pelos usos de explosivo na mineração e nas áreas urbanas, né? Aí ela vai tratar como vibrações de terreno, porque quando você gera explosivos ocorre muita vibração, pode prejudicar as áreas ao entorno, emissão de ruídos também, porque a explosão gera muito ruído, também pode evitar problemas para as comunidades ao entorno, e a propagação de fragmentos, que também pode causar danos físicos, e prejudicar também estruturas. A norma também ela vai sugerir o uso de equipamentos de monitoramento, como sismógrafo, e para medir, né, a intensidade das ondas e garantir que as operações sejam conduzidas da melhor forma possível. Nós temos também a resolução CONAMA, né, de número 001 de 1956, que vai ser sobre as diretrizes gerais para a elaboração do relatório de impacto ambiental, né, que é no caso é o RIMA. Então, isso vai ter que ter uma descrição do projeto, com todas as coisas legais que devem ter, uma análise dos impactos ambientais que vai causar, as medidas mitigatórias, para, no caso de acontecer algum eventual incidente durante a explosão, e também um plano de monitoramento ao longo do tempo para verificar como está o andamento dessas explosões. Nós também temos outras normas, como a portaria DNPM de número 237 de 2001, que regula o uso de explosivos, a norma regulamentadora NR22, que trata sobre a saúde e segurança ocupacional na mineração, a lei número 12.305, que vai instituir a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a resolução CONAMA de número 9 de 1990, que vai estabelecer, né, os padrões de ruído em áreas urbanas, e também o Código de Mineração e o Decreto 9.406. E aí vai ser as regras para obter o licenciamento. Agora, falando um pouco sobre as normas internacionais e seus critérios de segurança, a primeira norma aqui é a ISEE, que é uma organização composta por engenheiros especializados em explosivos. E ela vai dar orientações para o uso de explosivos em mineração e na construção civil também. E ela vai abordar também vibrações, impacto sísmico, controle de projeção de fragmentos e redução de ruído. Também temos uma norma ambiental, que é a ISO 14001, que é o Sistema de Gestão Ambiental, e vai se dar a identificação e mitigação dos impactos ambientais decorrentes, né, dos usos explosivos. E aí está a emissão de partículas para a atmosfera, contaminação do solo e das águas, e também ela mostra como o planejamento de medidas de controle, como a gestão de resíduos sólidos, que são gerados durante essas operações. Tem outras normas internacionais também, que é a OSHA, que é um órgão dos Estados Unidos voltado para a saúde e segurança ocupacional, né, que vai estabelecer regras específicas para o uso desses explosivos em atividades industriais. Nós também temos as diretrizes da União Europeia, que vai regulamentar, né, os usos desses explosivos, e ela é muito voltada para a segurança e a proteção ambiental e também no transporte de materiais perigosos. Eu sou o Thiago de Melo Silva. Vou apresentar um estudo de caso a respeito dos impactos do desmonte de rocha. Esse estudo de caso foi feito pelo engenheiro Júlio Pontes, em 2013. Ele foi feito ali em uma mina, uma pedreira de granito, em Caicó, no Rio Grande do Norte, e teve como objetivo analisar os impactos ambientais resultantes desse desmonte nos meios físico, biótico e antrópico. Bom, os impactos no meio físico foram os principais, a poeira e os gases, que ali, com a detonação libera grande quantidade de poeira e gás na atmosfera e prejudica a qualidade do ar. E esses poluentes ali podem se espalhar por áreas além da mina, afetando comunidades vizinhas e ecossistemas próximos, florestas, em torno de matas ali. Além disso, temos também as vibrações e ultralançamentos, que geram danos em edificações e estruturas na proximidade,
pode causar também a questão do ultralançamento, pode causar dano nos equipamentos que estão em torno ali, danos em estruturas da própria pedreira, e pode também, é um problema de segurança ocupacional, se atingir um trabalhador ali, é um baita de um problema. Temos também a questão da erosão. A erosão do solo nas áreas de lavra é um impacto comum, e isso pode levar à degradação da terra, alterando a topografia e a capacidade de recuperação do solo também, após ali o término das atividades de lavra. E isso pode ser um problema ali na hora de retomar essa área, devolver essa área para a sociedade. Temos também a questão do meio biótico. Um grande impacto é a migração de fauna. Os animais ali, com os barulhos e as vibrações, eles tendem a abandonar aquele local, migram para áreas diferentes ali da área de origem deles, e isso é um grande problema ambiental. Outra coisa também é a vegetação. A vegetação ela sofre com um acúmulo de poeira, que pode prejudicar a fotossíntese e a saúde das plantas. Isso pode ocasionar ali um desaparecimento das plantas no entorno desse empreendimento. E a alteração no ecossistema como um todo. Se você altera uma pequena parcela que for, como o meio está todo interligado, todo o meio biótico ligado, se altera uma pequena parcela ali, pode causar um desestruturamento em toda a cadeia e é um grande impacto. Depois que encerrar esse processo de mineração ali, é uma dificuldade enorme fazer a retomada desse ecossistema da forma que ele era antes. Muitas vezes nem é possível retomar da mesma maneira que era antes do empreendimento ali. E isso é um grande impacto. Outro problema é no meio antrópico. O principal problema é as comunidades vizinhas e a saúde dos trabalhadores. A saúde dos trabalhadores tem um problema com a exposição contínua à poeira e os gases tóxicos, que podem causar doenças ali, respiratórias graves, como é o caso da silicose, e também o risco de acidentes com a explosão, de fato, do explosivo ali no desmonte, e também com o ultralançamento. O lançamento de rochas ali ultrapassa o limite de segurança e pode atingir trabalhadores e equipamentos. Já nas populações vizinhas, temos a desvalorização dos imóveis próximos e também a disputa por solo, por terra, que as populações enfrentam ali, terrenos. Às vezes as empresas tendem ali a ir comprando terrenos e tem essa disputa de terra entre a população, que quer uma parte do terreno, e a empresa que precisa daquele território para poder continuar as suas atividades. E tem também a questão da poluição do ar, que afeta diretamente a saúde da população em volta, tem mais incidência de problemas respiratórios, e também tem a questão dos ruídos intensos e danificação nas estruturas dessas populações ao redor ali, com as vibrações. A partir desses dados que foram coletados ali, foi feita essa matriz de interação, que permitiu identificar a relação de causa e efeito entre as atividades de mineração e os impactos ambientais, destacando novamente a necessidade de mitigar os efeitos negativos, como, por exemplo, reduzindo a emissão de gases e controlando as vibrações e os ruídos. Esse estudo concluiu que os impactos mais significativos ocorrem na etapa de detonação. Ali, o processo de desmonte nessa matriz foi separado, seccionado em várias etapas. E a principal etapa, a mais danosa, a mais impactante, é a de detonação. E essa etapa, os efeitos dessa etapa se estendem além da área da mina, e então precisa de um controle rigoroso dessa operação, principalmente, para mitigar todos esses danos. E como conclusão, o desmonte de rochas ele é uma etapa essencial para a mineração como um todo. E também é uma etapa que gera um dos maiores impactos ambientais, não só ambientais, sociais também. Então, isso exige um rigoroso modelo de gestão socioambiental para mitigar todos esses problemas. Uma forma já padronizada de você acompanhar, de ter já um modelo de gestão, é acompanhando, seguindo as normas, que tem justamente esse objetivo, de fazer o controle, de mostrar o que deve ser feito, o que não deve ser feito, o porquê as normas já trazem isso explícito, o porquê de tal coisa tem que ser feito de tal maneira, e essa é uma das formas aí de você conseguir mitigar esses efeitos e reduzir também. Outras formas, medidas ativas aí são, por exemplo, a perfuração úmida, a detonação em horário estratégico, e aí não atrapalha as populações vizinhas, reduz esse problema, e também barreiras físicas para conter o ultralançamento e, e espalhar aí esses materiais da detonação. E a sustentabilidade é o ponto-chave de todas as operações da mina, inclusive no desmonte. E aí, seguindo essas práticas sustentáveis de uma forma proativa e preventiva, alinhada com a legislação, garante uma exploração responsável e segura dos recursos.
E é isso, a nossa apresentação. Muito obrigado.